Gente, que ter visto no outro vídeo, eu encontrei o Pingo. A mãe dele, a Bolota, desceu mais cedo do que eu para ir pegar ele. Encontrei os dois quando a gente estava descendo. Tem as imagens no vídeo aí. Mas o fato é que, pelo jeito, a Bolota mandou ele para casa e resolveu descer para me acompanhar. E eu não vou brigar com a Bolota, né, gente? Até porque, apesar dela ter tido um passado meio agressivo, hoje ele é uma cã de meia idade, responsável, não morde os outros, não ataca moto, não morde galinha, né? Não é uma cachorra avisada pela comunidade. Então, embora não seja o ideal, ela tá comigo, eu vou fazer o quê? E outra, ela não tem jeito de prender. Ela sai da coleira, uma coleira velha, prende o Pingo, mas não prende ela. Então, eu vou ter que dar um jeito de comprar uma coleira, né? Comprei uma corda, mas não adianta, eu não vou prender cachorro com corda, vai enforcar os bichinhos, eu preciso de uma coleira. Então, vou dar um jeito, né? Porque aí eu posso garantir que ela fica presa, né? E é uma boa companhia, gente, uma ótima companhia. Só que, olha lá o teste, ó. Tá vendo aquele um pintinho? Essa é a Bolota. Se fosse o Pingo, ia ter dado muito ruim. Aí, os meus franguinhos estão mais ou menos do tamanho desse aqui, ó. Tá vendo? A Bolota não fez nada, cara. Ótima cã. Se fosse o Pingo, gente, eu teria passado por um perrengue, mas por um perrengue que vocês não têm ideia, vocês não têm noção. Se fosse o Pingo, aquele pintinho já era. E aí vocês viram que a proprietária estava lá à frente. Então, para acontecer uma coisa desagradável, era, né? Eu espero que vocês entendam que eu amo o Pingo, tanto que eu desci na cidade para buscar ele. Mas realmente ele não é um cão que, pelo menos por enquanto, é seguro a gente descer com ele. Já a Bolota não, a Bolota é tranquila. A Bolota é um bom cão, tá vendo? Ela vai, depois olha para trás para ver se eu tô atrás. Se eu não tô, se a minha velocidade tá baixa, se ela imagina que eu tô doente, já começa a ganir. É uma cachorra super protetora, inclusive, né? Mas vamos continuar. Só um momento. Como nós estávamos dizendo, ainda lá no meio do mato, o que aconteceu com a Europa? Estados Unidos. Nós já falamos sobre isso, então vou ser breve. Quando cai o Muro de Berlim, 1989, acaba a Guerra Fria, depois acaba a União Soviética, 1991, e também a Organização Pacto de Varsóvia. E, enfim, a ideia era que a OTAN também tivesse que acabar, né? Já que acabou o Pacto de Varsóvia, acabou a União Soviética, a OTAN não fazia mais sentido. No entanto, o que os Estados Unidos fizeram? Manobraram para não apenas não acabar com a OTAN, como expandir ela enormemente na direção do leste e do sul, iniciando o clima de confronto com a Rússia. Certo? Vladimir até achou que em algum momento poderia fazer amizade com os Estados Unidos, com os países europeus, poderia até ingressar na OTAN. É jovem, né? Jovem, você toma decisões meio pouco espertas. Mas não deu certo, não. Iniciou-se uma campanha massiva de confrontação com a Rússia. O traidor lá, Mikhail Gorbachev, aceitou a palavra dos Estados Unidos que eles não iriam se expandir para o leste, mas se expandiram mesmo assim, cara. Os Estados Unidos não têm palavra. Ninguém no Ocidente tem palavra, sabe? O que eles falam, o que eles escrevem, o que eles dão de garantia e risco na água é a mesmíssima coisa. Então, os europeus entraram nessas sandias porque foram convencidos pelos americanos a fazer o seguinte. Falaram assim, ó, eu sei que o Tratado de Maastricht prevê a integração econômica, militar e diplomática, certo? A econômica funcionou, criaram o euro. A diplomática, a política externa comum, tipo, bem mais ou menos, mas funcionou. Só que a militar, o exército comum europeu, nunca saiu do papel. Por quê? Porque a OTAN, como eu disse, ao invés de acabar, foi expandida.
Então, o que que acontece? Os europeus foram convencidos pelos americanos a ter vantagens comerciais em troca de não ter independência política e militar. E aí eles começaram a também se expandir para o leste e para o sul, canibalizando as economias da Europa Oriental. O que acontece é que quando essa canibalização deu o que tinha que dar, eles roubaram tudo dos países da Europa Oriental, tudo, cara. Teve país, a Moldávia perdeu 1/3 da população, a Bulgária também. Teve país que foi destroçado, não teve. O único país cuja população cresceu foi a Polônia, por causa de refugiados, certo? Mas fora a Polônia, todos os outros países tiveram diminuições drásticas da população. Agora o PIB aumentou. Agora como me explica isso, ateu? Como supostamente o PIB aumenta e a população diminui? Ora, se um lugar enriquece, ele não expulsa pessoas, eles atraem pessoas. Por quê? A Europa começou a usar a contabilidade criativa americana. É o famoso PIB do setor terciário de finanças. A indústria é destruída, a agricultura é destruída, mas em compensação o PIB do setor de, abre aspas, serviços e do setor de finanças foi só crescendo. Então, se vocês darem uma olhada, o PIB dos países europeus que entraram na União Europeia, todos cresceram. Mas as populações todas diminuíram. What? Porque o PIB nunca cresceu. A economia real, indústria, agricultura e mesmo comércio, ela foi destruída, ela foi canibalizada. Mas, como eles inventaram o setor de finanças, né, e o setor de serviços, a impressão é que o PIB cresceu e que as nações ficaram mais ricas. Não ficaram mesmo. Foi por isso que as populações delas saíram em grandes quantidades para o resto do mundo. Então a Europa canibaliza a União Europeia, né? Os países ocidentais canibalizaram os países da Europa Oriental. Só que quando a carne acabou, sobrou só os ossos, aí o próprio crescimento da Europa Ocidental foi comprometido. Aí o que que os Estados Unidos fizeram? Não. Vocês já canibalizaram a Europa do Leste, mas ainda falta um país, a Rússia. Canibaliza a Rússia. A Rússia tem muita riqueza. Toma o que a Rússia tem e aí vocês vão continuar ricos. E a Europa caiu na esparrela. Não, então tá, beleza. Vamos fazer com a Rússia o que nós fizemos com a ex-Yugoslávia, com a Tchecoslováquia, né? Com a Bulgária. Vamos canibalizá-la. Só que a Rússia, gente, não é a Bulgária. A Rússia não é a Moldávia. E aí os europeus se estreparam muito, mas se estreparam muito mesmo. Certo? Vamos fazer uma guerra, inventaram a guerra na Ucrânia. Lançaram as sanções do inferno, queriam destruir a economia russa. Só que a economia russa cresceu ao invés disso, enquanto a deles despencou. Eles dependiam enormemente da Rússia, que conseguiu outros mercados. Só que eles, que dependiam de gás barato, petróleo barato, energia barata, se lascaram, cara. A economia deles foi pro buraco. A sociedade deles foi pro buraco logo depois. E foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu com a Europa. Ela escolheu, né? Nossa, cansei. Hoje mais que o normal, eu diria. Agora, ir lá na pousada, enviar esses vídeos. Eu ganhei um Pix muito generoso, que eu inclusive gostaria de agradecer, do Dr. Fernando. E aí o que eu vou fazer com ele? Comprar muda de uva. Eu quero ver se eu compro mais uma bermuda igual essa. Não fica bonito não, gente. Eu tô uma marmota. Mas é tão prático pra gente andar. Vocês nem imaginam. Nunca mais desço de calça. Quando eu tiver que usar calça, eu coloco ela na mochila e visto a hora que chegar aqui. Mas eu só tenho essa bermuda, eu preciso de mais. Então, quer comprar outra? E tem que comprar ração para gato. Eu acho que é isso, né? É isso. De toda forma, fiquem bem e até mais tarde.